Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? Era para ser só mais uma balada, ou mesmo a primeira de muita gente. Mas, em Santa Maria, na Boate Kiss, foi não somente a última balada, mas o último momento de vida de 242 pessoas que não conseguiram escapar de um incêndio impressionante que aconteceu naquele local. Eu vou contar essa história e mostrar também as forças ocultas por trás dos fatos naquele dia e naquele local. Vem comigo depois da vinheta. Eu sou o Leandro Roque e estamos juntos no canal Olhar Esotérico, quadro Forças Ocultas. Aqui eu venho trazer um caso, contando a história de alguma situação que de alguma maneira nos impactou, mostrando também as forças ocultas por trás dos fatos, o que estava nos bastidores da vida em determinados acontecimentos. E para isso eu utilizo linhas de conhecimento esotérico que nos auxiliam a fazer a descrição que podemos fazer. Eu costumo usar numerologia, tarô e baralho cigano, principalmente estas linhas. E o caso de hoje é o do incêndio na Boate Kiss. Então eu vou contar a história e depois trazer as forças ocultas. Mas antes de qualquer coisa, se você está conhecendo o canal agora, é muito importante que você já se inscreva para participar comigo. Aqui abaixo está passando o Instagram, você pode seguir para ficar mais por dentro desse trabalho e pode usar também o campo dos comentários para sugerir casos que você quer ver contados aqui, associados às forças ocultas. Vamos então ao caso, o incêndio da Boate Kiss. Tudo começa no dia 26 de janeiro ainda. A gente tem a data do incêndio como 27 de janeiro de 2013, mas tudo começou às 23 horas do dia 26, o horário onde estava marcado o início da festa Aglomerados, lá na Boate Kiss, uma festa organizada por estudantes de diferentes cursos da Universidade Federal de Santa Maria. E a festa começou, a balada começou, tudo parecia estar normal, apesar da superlotação que já era percebida. Os espaços estavam muito ocupados, então isso era notado, mas tudo parecia estar bem. Até que, por volta das 3 horas da madrugada, então já nas primeiras horas do dia 27, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira acende um sinalizador no palco durante a apresentação, esse sinalizador que produz fogos e atinge a espuma de revestimento acústico do teto da casa. Ali tem um princípio de incêndio que já rapidamente é notado pelos músicos que tentam apagar, não conseguem, existe um extintor ali que não funcionava e aí começa a se ver aquele fogo se alastrando muito rápido. O material era muito inflamável dessa espuma que estava fazendo o revestimento acústico. Então, de uma maneira muito rápida, o caos se instala. Praticamente 1 minuto depois já era tudo caos no lugar, porque o fogo começou a aumentar, a fumaça que essa espuma começou a produzir na combustão era muita e era muito tóxica, o ambiente começou a ficar muito quente, um calor insuportável, se não me engano, chegou a ser feita uma medição de 135 graus no interior da Boate Kiss, isso é uma coisa inimaginável de se sentir na pele. Então, a espuma queimava, soltava um volume muito grande de fumaça, um calor insuportável, e aí a espuma começava a derreter e pingar nas pessoas, queimando a pele das pessoas também. Aconteceu um curto-circuito na casa com um incêndio, então a luz apagou e aí foi o desespero total. Gritaria, escuro, as pessoas se empurrando, se pisoteando, tentando sair e todo mundo ali sendo queimado, respirando fumaça. Praticamente alguns minutos depois, tudo já tinha ido pelo pior caminho. Então essa foi a situação. Agora eu quero apontar quais eram alguns problemas, né? A Boate Kiss era toda irregular, ela não deveria estar aberta, e estava, porque faltava fiscalização. Ela não estava com alvará em dia, não havia saída de emergência, era uma casa que não estava devidamente equipada com o que era necessário para o combate ao incêndio, onde deveria existir extintor não existia, onde existia não estava funcionando, havia somente uma saída para fazer o escoamento de 1.100 pessoas aproximadamente que estavam na casa naquele dia, sendo que a capacidade da casa não era nem de 800 pessoas, eu vi a informação em torno de 770 pessoas, é o que a Boate Kiss poderia comportar, e naquela noite 1.100 pessoas aproximadamente estavam lá. Então, como que 1.100 pessoas vão sair por uma única saída e não tem saída de emergência, não tinha saída lateral?
no escuro, sendo pisoteadas, num calor insuportável, respirando uma fumaça tóxica, além de tóxica, venenosa, como nós já veremos. Então, muitas irregularidades aconteciam ali e a boate não deveria estar aberta, a verdade é essa, muito menos superlotada. Então esses eram problemas. Havia vista grossa das autoridades, o local não era devidamente fiscalizado. E os bombeiros até que chegaram prestando um atendimento ágil no local, porque receberam um chamado logo depois e aí já saíram para poder trabalhar no caso e já estavam ali na Rua dos Andradas, a localização da Boate Kiss. Porém, muita gente não conseguiu sair. É um pouco difícil descrever a situação, tá, gente? Então eu vou tentar organizar as ideias para tentar transmitir isso de uma forma que seja possível compreender a sequência dos fatos, mas era uma confusão total, era um caos total, então muita gente não conseguiu sair, já acabou perdendo a vida lá dentro, muita gente saiu também e perdeu a vida depois. Há pessoas que aparentemente estavam bem na rua conversando e de repente perdiam a consciência. Eu vi até que algumas pessoas convulsionavam e aí acabavam perdendo a vida logo depois. Então as pessoas não estavam entendendo o que acontecia ali. Os bombeiros não estavam conseguindo lidar com a situação, porque nunca tinham visto nada igual. As pessoas não aparentavam sinais simplesmente de inalação de fumaça, mas aquilo parecia envenenamento. E essa situação acontece assim em massa, na rua, uma loucura total, com gente tentando se salvar, pessoas que começam a abrir um buraco para resfriar a casa, mas o pior já havia acontecido. Bombeiros relatam que percebiam nas pessoas fuligem preta saindo do nariz e espuma na boca, naqueles que já haviam perdido a vida, como um sinal claro de envenenamento. E quem chegava nos hospitais, chegava até com lucidez, contando o que aconteceu, e daqui a pouco acontecia a mesma coisa. Começava a perder a consciência e pessoas perderam a vida no hospital assim também. Após terem conseguido sair daqui, chegar até o hospital, faleciam no local. Chegavam lá sentindo um pouco de mal-estar, isso ia piorando, piorando, e aí perdiam a vida. Então foi uma loucura, até que se pudesse compreender de fato o que aconteceu. E aí, a principal causa de tudo que foi identificada foi a seguinte: o vilão da história foi esse revestimento acústico, que era feito de uma espuma de poliuretano, um material que tem na sua constituição o cianeto de hidrogênio, que quando queima, libera ácido cianídrico, isso na forma de gás. Então era um gás venenoso que as pessoas estavam respirando. Eram basicamente colchões, como colchões, essas espumas que estavam no teto da boate. Não à toa, isso foi comprado literalmente em uma loja de colchões. Os donos da boate quiseram economizar nesse revestimento acústico, que era um grande problema da Kiss, já era alvo de denúncias por perturbação sonora na vizinhança. A casa funcionava desde 2009, em 2011 fechou por conta dessas denúncias de perturbação sonora, mas reabriu. E aí, nessas circunstâncias, então, vista grossa das autoridades, fiscalização que precisava acontecer e não aconteceu, então havia muitas irregularidades, né? E aí a fumaça que era liberada, então, com esse gás cianídrico, produziu o envenenamento das 242 pessoas que perderam a vida, fora as 636 pessoas feridas que precisaram de atendimento e que receberam tratamento ainda por muito tempo para conseguirem se recuperar psicologicamente e fisicamente do que passaram ali, né? Esse gás, para vocês terem uma ideia, era o mesmo gás que foi usado nas câmaras de concentração lá dos alemães na Segunda Guerra. Enfim, vocês conhecem a história. O mesmo gás que foi usado lá na Segunda Guerra era esse que foi produzido lá dentro da Boate Kiss. Então, o que aconteceu ali foi um extermínio de pessoas, certo? Foi isso que aconteceu. Uma situação absurda, né? E aí depois a gente vê os pais falando que aquilo era uma ratoeira, que não deveria estar aberta de jeito nenhum, e com toda a razão. Uma indignação total por parte de pais, familiares, amigos, com a associação de pais das vítimas do incêndio que depois foi criada pela luta por justiça, que até hoje se arrasta, diga-se de passagem, né? 10 anos após,
quando eu faço esse vídeo, é o mesmo momento em que foi lançada a série no Netflix, Todo Dia, a Mesma Noite, que conta exatamente essa história do incêndio na boate. E 10 anos após, então, a justiça ainda não foi feita, essa é a verdade. Muitos nomes foram apontados na época, nomes de autoridades, porque isso envolvia fiscalização, alvará de funcionamento, e aí os 2 sócios da casa, que são 2 dos 4 réus, né, envolvidos, pessoas com dinheiro, pessoas com poder, pessoas influentes, que podem ter exercido certas manobras nas autoridades de Santa Maria, fazendo com que o funcionamento fosse liberado nas circunstâncias que foram ali. Então é tudo muito nebuloso, muitos nomes começaram a ser apontados, a série mostra, se eu não me engano, que 28 nomes precisariam ser denunciados ali, mas os promotores falam aos pais que isso não seria possível, não daria para trabalhar com a denúncia envolvendo 28 nomes. E aí 4 pessoas foram denunciadas, então o caso passou a contar com 4 réus, que são os 2 sócios da boate, o vocalista da banda, o que acendeu o sinalizador, que provocou o incêndio, e um assistente ou auxiliar da banda. Esses são os 4 réus. E até hoje o caso se arrasta, então. Passei um pouco aqui para vocês, então, dos problemas da boate, né? A ratoeira, que era o lugar, como os pais disseram. Algumas pessoas falam que era como um labirinto lá dentro, só tinha uma saída, e nessa única saída ainda havia barras de ferro pela frente, possivelmente para organizar filas para pagamento de comanda antes de as pessoas saírem. Acontece que isso é proibido. Se você só tem uma saída do lugar, você não pode colocar obstáculos. Eu vi já que havia degraus lá dentro que não poderia haver, porque era fácil de as pessoas se tropeçarem, um começar a cair sobre o outro, pessoas pisoteadas. Foi o que aconteceu, de fato. Então, muitos problemas existiam ali. Fora ainda que, logo depois de um incêndio começar, o vocalista foi acusado, inclusive pelo fato de ele estar com o microfone e não ter avisado que começou a pegar fogo e que ele provocou o fogo ali. Então ele simplesmente falou, vamos embora. E aí as pessoas demoraram para perceber o que estava acontecendo. Quando perceberam, o fogo já tinha tomado tudo, já era muita fumaça, já não tinha o que fazer. A verdade é essa, não tinha o que fazer. Então o vocalista não avisou, ele estava com o microfone na mão, há uma grande acusação sobre ele por causa disso. Não é só apenas essa questão de ele não ter usado o microfone para avisar as pessoas sobre o incêndio e de repente agilizar a evacuação do local, mas também o fato do próprio sinalizador que ele usou, que não era próprio para ambiente interno, era um sinalizador de área externa, porque ele produzia fogos de artifício, de fato, e ali era um lugar fechado, que para piorar tudo, tinha um revestimento acústico com uma espuma que produzia uma fumaça venenosa. Então, esse sinalizador que ele usou, por que foi usado? Porque era muito mais barato do que o que ele precisaria ter comprado para o show, que era próprio de ambiente interno, que não produziria fogos, não teria acontecido nada. Então você vê a coisa nos detalhes, como a soma de fatores traz ali uma conjunção que leva ao pior cenário. Essa questão, inclusive, do tipo de sinalizador usado, a gente encontra na série do Netflix, a série que vale a pena assistir para quem realmente consegue acompanhar o assunto, né? E a série que é baseada no livro, que eu vou até pegar aqui para ler para vocês, né? O nome da autora certinho para não falhar na missão, que deve ser um livro muito bom, mas que deve ser muito mais também indigesto para pessoas sensíveis, que é o livro Todo Dia, a Mesma Noite, mesmo nome da série. A autora é a Daniela Arbex, Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. E aí os seguranças, então, que estavam na porta de saída, né, distante do palco, não viram que estava pegando fogo. Muita gente começou a correr para sair e eles bloquearam a saída. Por quê? Não sabiam que havia um incêndio, ainda não era possível ver de onde eles estavam. Acharam que eram pessoas simulando uma situação para tentar sair sem pagar. Bloquearam a saída. Então, absurdo, ninguém vai sair sem pagar a comanda e ficou a galera presa ali. Esses segundos nos quais duraram essa situação podem ter sido determinantes para o número de vidas perdidas que aconteceram ali. Se os seguranças vissem o que estava acontecendo e liberassem a saída, possivelmente mais pessoas teriam sido salvas, né? Então, infelizmente,
isso aconteceu também. E o duro é que já havia exemplo no mundo a respeito disso. 10 anos antes, em 2003, nos Estados Unidos, aconteceu uma situação exatamente igual, no clube The Station, na cidade de West Warwick, em Rhode Island. Uma banda se apresentando, o vocalista acendeu o sinalizador, o teto era feito com revestimento de espuma de poliuretano, incêndio, fumaça venenosa, 100 pessoas perderam a vida. Depois, em 2004, na Argentina, Buenos Aires, a discoteca República Cromagnon, também acenderam um sinalizador lá dentro, mas aí não foi a espuma de poliuretano. A chama, produzida pelo sinalizador, atingiu uma placa de plástico, 194 pessoas perderam a vida. Então já havia exemplo disso. Qual a diferença desses dois casos, então, nos Estados Unidos e na Argentina, com o caso do Brasil, da Kiss? Nos Estados Unidos, 2 donos da boate foram condenados, um com 10, outro com 15 anos, e também a pena de 15 anos foi aplicada ao gerente da banda. No caso da República Cromagnon, em Buenos Aires, que aconteceu em 2004, o prefeito sofreu impeachment um ano depois, porque ele foi responsabilizado, apontado, como responsável pela fiscalização falha. O lugar funcionava, assim como aqui, com alvará vencido, então, só que teve punição. O prefeito sofreu impeachment e o gerente da Cromagnon foi condenado a 20 anos de prisão, tendo pena reduzida depois para 10 anos. Da Kiss até hoje nada. No ano passado teve o julgamento, os réus foram condenados, mas esse julgamento depois foi anulado e até agora nada. Aguarda-se novo julgamento. Então é uma história terrível, né? Os dados então são de 242 pessoas que perderam a vida na Kiss, 636 feridos. Então olha só, a capacidade do local era de 770 pessoas aproximadamente. 1.100 estavam lá naquela noite, dos quais 242 pessoas não sobreviveram, 636 feridos. Quase todo mundo, gente. É um negócio assim, absurdo a dimensão disso. Teve repercussão não só no Brasil, no mundo. Isso repercutiu mundialmente na época, inclusive porque era ano que antecedia Copa do Mundo, que nós sediaríamos, né? Era a véspera de Copa do Mundo no Brasil, então o Brasil estava na mira internacional. E aconteceu isso, foi algo muito questionado. O Hospital de Caridade, lá de Santa Maria, para onde foram levadas muitas vítimas do incêndio, virou praticamente todo uma UTI. E não tinha equipamento para atender todo mundo, então muitas medidas começaram a ser tomadas de se pedir ajuda de hospitais, pacientes transferidos para outras cidades, para Porto Alegre. Foi uma loucura. As Forças Armadas foram envolvidas com o suporte de transporte aéreo para transportar as vítimas, que não eram 2, não eram 3, não eram 5, eram em torno de 50 pessoas que precisavam ser transferidas, feridos graves que precisavam de atendimento. As pessoas chegaram a ter 40% do corpo queimado. Teve gente que teve membro amputado devido aos ferimentos, muitas cirurgias, enxertos que precisaram acontecer. Então a coisa é muito feia, né? A Dilma, presidente na ocasião, foi até Santa Maria prestar solidariedade aos familiares e levou uma comissão para ver o que seria necessário para aquele momento, oferecer o suporte que a União pudesse oferecer àquelas pessoas, mas tudo era muito complexo. E uma situação extremamente desagradável que aconteceu até mesmo em um caso como esse, diante de um panorama como esse, nós vemos o ser humano de sempre, o oportunismo, porque aí vai ter uma coisa que é a do mercado funerário. Imaginem o que aconteceu. Como um dono de funerária tira o seu lucro? Agora a gente tem que ser frio nessa análise. Vendendo caixões. Com 242 pessoas que perderam a vida ao mesmo tempo e um incêndio, quantos caixões precisavam ser vendidos? Quanto passou a custar cada um? Então houve superfaturamento. Tudo ficou extremamente caro. Então o caos não tinha fim, as famílias, as pessoas não viam a hora de conseguir colocar um fim naquela situação, né, para pelo menos voltarem para suas rotinas e aí passar a perseguir a justiça. O que é perseguido até hoje, tá? Então, gente, é muito triste a história, falta justiça para Boate Kiss.
Isso é um tapa na cara da sociedade, porque qualquer um de nós poderíamos ter passado por essa situação, tá? Eu, inclusive, você que já frequentou balada, você que frequenta, você não sabe o tipo de risco ao qual as pessoas que são as donas do local te submeteram, certo? Eu já tive até uma experiência trabalhando como barman, aí eu fico pensando, foi 6 anos antes, foi em 2007. Fico pensando, que tipo de risco ao qual eu estava submetido ali? E ainda era uma época onde era permitido fumar na balada. Tanto isqueiro era aceso lá dentro, quanta fumaça tinha lá dentro, o que será que fazia o revestimento daquela casa onde eu trabalhei? Então, só por Deus, certas coisas, né? E essa é a história da Boate Kiss, uma história de indignação, porque inclusive a série Todo Dia Mesma Noite, que é muito boa, é muito pesada também, porque não dá para ser diferente. Ela tá tratando do que aconteceu. Então eu me lembro dos 2 episódios que eu assisti um atrás do outro, e quando eu terminei eu não sabia o que fazer. Eu perdi o raciocínio ali por um momento, porque você trava mesmo. Ela te envolve naquele cenário e você não consegue imaginar como reagiria se estivesse lá, se um familiar seu estivesse lá. Então é um negócio completamente absurdo. Pais chegaram a ser processados, a série mostra isso. Absurdo total, pasmem, né, com isso, porque questionaram o trabalho dos promotores, exigiam que mais denúncias fossem feitas e houve acobertamento com as autoridades, porque o local não era fiscalizado, a questão de alvará, e aí 4 réus só é que acabaram sendo denunciados, e mesmo com esses 4 réus até hoje a situação se arrasta. 10 anos após a Kiss pegar fogo e 242 pessoas perderem a vida, ninguém está preso. Essa é a história do incêndio. Agora nós vamos às forças ocultas por trás dos fatos, e antes de eu apresentar aqui a vocês os estudos que eu tenho de numerologia e de tarô sobre o incêndio da Boate Kiss, eu quero passar uma explicação importantíssima. Gente, sobre o que é esse quadro, Forças Ocultas, dentro do canal Olhar Esotérico. Não é sobre explorar um determinado caso e depois trazer aqui a numerologia e o tarô como curiosidades a respeito disso. Eu procuro fazer aqui um papel de conscientização. Por quê? O que são as forças ocultas que eu vou abordar aqui? Em parte, são forças que nos regem, é aquilo que nós chamamos de força maior, de forças espirituais, o que está fora do alcance das mãos humanas, mas em parte também são forças geradas pelas nossas próprias ações. Então, o ser humano tem um papel muito importante de co-criador da sua realidade, da realidade à sua volta. E aí, gente, quanto mais poder as pessoas têm, mais elas são capazes de influenciar a caminhada de outras pessoas. Nesse caso da Kiss, os 2 sócios, grandes investidores, capazes de criar um lugar como aquele, para funcionamento, para receber tanta gente como recebia. As decisões tomadas por eles geram algum tipo de karma, geram forças ocultas que em algum momento podem ser ativadas, como foram, resultando naquele cenário, daquele dia. Então é um papel de conscientização. Vigie os seus pensamentos, as suas decisões, as suas atitudes. Elas têm impacto no seu âmbito particular e também no coletivo. Tudo é um enredo da vida, é a trama que nós criamos e na qual nós ficamos envolvidos consequentemente, certo? Então eu vou usar a numerologia e o tarô para falar a respeito disso. A gente vai partir do próprio termo Boate Kiss, e aí eu vou ter a numerologia aplicada ali com a tabela pitagórica, convertendo as letras em valores numéricos. A gente vai ter o seguinte ali, olha, no Boate a soma dos números vai dar 16 e no Kiss a soma dos números vai dar 13. Aí eu já quero chamar a atenção para uma situação importante. Nós temos relações com arcanos aí nesses números. A torre no número 16, o arcano 16 e o arcano 13, a morte. Então olha o que nós temos aí. A torre mostra um cenário caótico, mostra incêndio, mostra chamas ali presentes, e isso tem a ver com o cenário da Kiss. E nós temos o arcano da morte na palavra Kiss. E aí o arcano da morte, como algumas pessoas costumam dizer, na verdade geralmente como se diz no tarô, e é real, tá? É um arcano que fala da morte simbólica, dos ciclos que nós vivemos, das transformações, aquilo que fecha para que novas possibilidades possam se abrir, páginas que são viradas. Mas aqui nesse estudo, em todos os vídeos que eu vier apresentar nesse canal, o que a gente vai precisar? De um certo grau de abstração para fazer esse estudo e também de contextualização. Então esse arcano da morte aqui está falando sim
de um ciclo de existência que foi encerrado para 242 pessoas. Então, essa força estava atuante sim naquele local, naquele dia. E aí nós temos esses dois arcanos que trazem uma energia muito densa aí, a torre e a morte, o incêndio, e aí essa energia, né, de encerramento, no caso da vida daquelas pessoas. Se nós fizermos a soma do 16 com o 13 aí, isso vai atingir 29, que a gente vai precisar reduzir, vamos chegar a 11, que ainda pode passar pela redução teosófica, 1 mais 1 vai dar 2. Nesse 2 nós temos os dois sócios da boate, nós temos o número 11 falando do que pode ser o comportamento deles diante das autoridades. O número 11 é possível a gente associar com o arcano da persuasão no tarô egípcio, e aí é o poder persuasivo pela grana, né, gente? O financeiro, o quanto as instituições, as pessoas podem ser corrompidas, o jeitinho brasileiro, a fiscalização que não aconteceu na boate. As irregularidades que estavam lá para quem quisesse ver, e mesmo assim o lugar não poderia estar aberto e estava, certo? Então nós temos aí esse número 11 com essa vibração, nós temos o 2 falando dos dois sócios, nós temos também esse 11 pelo tarot de Waite, o arcano da justiça. E aí o papel da justiça nesse caso, que se arrasta. Então era uma situação que já se desenhava para chegar nessa força da justiça, uma força que pede justiça, mas que até agora não está sendo exercida como já deveria ter sido. Os pais continuam lutando por justiça, foi o motivo para eles conseguirem manter a memória viva, para seguir lutando, para seguir vivendo. Pais acabaram perdendo a vida também já no meio do caminho, 10 anos já se passaram, é muito tempo para que a justiça seja feita. Então, com o termo Boate Kiss, nós já alcançamos essas informações. Vamos dar uma olhada agora nos termos Santa Maria, Brasil e na data em que aconteceu o incêndio. A gente precisa ter onde e quando. Onde aconteceu? Santa Maria, Brasil. Quando aconteceu? 27/1 de 2013. Então vamos olhar primeiro para Santa Maria. O que a gente tem aí? Transformando as letras em números, a gente vai ter a soma que vai dar 34. A gente faz a redução teosófica aí. 3 mais 4 vai dar 7, tá? E esse 7, por enquanto, a gente apenas guarda ele. Já vamos usar daqui a pouquinho. Vamos olhar Brasil. A gente vai transformar as letras em números também. Vai dar a soma 25, que com a redução teosófica, 2 mais 5, resulta em 7. Então temos o onde. Santa Maria, Brasil. A localização. Agora quando? 27/1 de 2013. Temos aí a data. Já não é necessário converter isso em valores. Uma data já é composta de números. Soma vai dar 16. Aí, de novo, vem para a gente o arcano da torre, né? Então ele está presente 2 vezes. Já quero chamar a atenção para isso também, o incêndio que está mostrado ali. Redução teosófica nesse 16, 1 mais 6 vai dar 7. De novo, nós temos o número 7, gente. Então, existe algo aqui impactante. Por quê? O número 7 está aparecendo 3 vezes. O número 7, na numerologia, é um número que nos remete a um contexto de espiritualidade. Então, existe um enredo espiritual muito forte aí nessa situação, nesse incêndio. O 7 de Santa Maria, o 7 de Brasil, o 7 da data. E se nós fizermos aqui uma soma desses 3 números 7, 7, 14, 21, mais o 2, que resultou lá como o número final de Boate Kiss, a gente vai ter 23. 2 mais 3, 5. O arcano do Papa. E agora eu quero que vocês olhem um pouquinho essa imagem do Papa aqui comigo. Na contextualização, no grau de abstração que a gente precisa ter na análise, olha o que está acontecendo aí nesse arcano. Ele tem 2 pilares. Isso mostra para nós a alusão ao ambiente fechado. Nós temos 2 pessoas que estão ali abaixo, que representa o público presente na Boate Kiss. Nós temos o Papa como uma força espiritual que aponta para cima, mostrando onde o problema iria acontecer. Você se arrepia nessa hora? Me conta aí, abaixo. Porque esse Papa está cumprindo 2 papéis aí. É a força espiritual que aponta onde está o problema, é no teto. Olhem para cima, gente. Mas ninguém está olhando para cima e as pessoas não têm culpa. As pessoas não estão lá conectadas espiritualmente, as pessoas estão lá para se divertir. Mas já havia uma certa advertência da espiritualidade. Não iria dar certo naquele dia.
E esse Papa mostra também o próprio movimento do vocalista da banda, acendendo o sinalizador nessa hora onde começou o incêndio. Então é muito forte essa parte aí desse Papa, desse Arcano 5 que nós encontramos. Vamos dar uma olhadinha ainda no endereço aqui. A Boate Kiss é ainda hoje localizada, porque não foi demolida, foi importante que não se demolisse para prova no júri popular. Então a localização é Rua dos Andradas, 1925, centro de Santa Maria. E agora olha só, então nós temos o número 5 de Rua dos Andradas e nós temos o número 8 da numeração da rua. Soma o 8 com 5, vai dar para a gente o 13. De novo, o Arcano da Morte, essa energia de encerramento que estava aí presente. E agora eu quero que vocês vejam aqui no detalhe comigo também, assim como fizemos no Arcano 5, o Papa, o Arcano 13, a Morte. Olha quem está ali dentro desse arcano, o próprio Papa, o qual possivelmente, dentro de uma contextualização que podemos fazer, tenta negociar termos com esse cavaleiro negro da morte para que não seja assim, mas as decisões humanas já haviam sido tomadas, gerando aquele cenário irreversível. Então esse Papa, que representa a proteção espiritual de todas as pessoas que estavam lá, pouco poderia fazer. Nós vemos um personagem tombado, já também na imagem do arcano, representando as pessoas sem vida, e um sol que se põe ali, ou seja, é um arcano fatídico, nesse caso, mostrando o rumo das coisas. Então, na numerologia associada ao tarô, nós encontramos todas essas ideias aí, permitindo reflexão, vendo tudo o que estava por trás, qual era o enredo espiritual presente naquele dia, forças que já nos regem, como eu falei, que são de força maior, mas também forças que são geradas pelas nossas próprias ações, com impacto no âmbito coletivo e também individual, como eu disse. E esse foi o nosso caso, então, sobre o incêndio da Boate Kiss. Fecho tudo isso com um pedido de justiça. A sociedade clama por justiça, não somente os pais e mães de Santa Maria. Que não se repita, que não se repita, que nunca se repita, nunca deveria ter acontecido. Muito obrigado por você ter assistido. Se você tem sugestão de casos que você quer ver contados aqui, pode deixar nos comentários, você pode me dizer lá no Instagram também, tá? Passando aqui de novo para você, canal.olhar esotérico. Segue, vai lá, então você vai acompanhar as postagens e vai poder deixar sugestões. Obrigado pela presença, um abraço e até a próxima.